Olá, eu sou o Arnaldo Davi e nos últimos 12 meses eu comecei a construir aplicativos com ferramentas no-code e de inteligência artificial e eu criei vários projetos. E neste vídeo eu vou te mostrar como eu criei um aplicativo completo de metas com inteligência artificial em apenas 2 semanas, usando ferramentas acessíveis e como você também pode tirar a sua ideia do papel. Se você já pensou em criar um aplicativo, mas travou por falta de tempo, grana ou conhecimento técnico, esse vídeo é para você. No meio do ano passado, eu estava me sentindo que a minha vida estava estagnada. Eu não estava crescendo profissionalmente e nem pessoalmente. E foi aí que eu tive contato com um livro chamado 12 Week Year, dos autores Brian Morgan e Michael Lennington. Esse livro, acho que tem uma versão no Brasil também chamada O Ano de 12 Semanas. E a ideia central desse livro é te ajudar a estabelecer metas para a sua vida em ciclos de 12 semanas. Muita gente chega em dezembro, ali em janeiro, e estabelece metas para o ano inteiro. Só que passa algumas semanas, essas metas são abandonadas, elas são largadas ou engavetadas, e a pessoa esquece, não faz nada daquilo do que se programou. E em dezembro vai se lembrar, quando vai fazer as metas do ano seguinte, vai se lembrar que estabeleceu alguma meta que não fez absolutamente nada. E esse livro fala que você deve estabelecer metas em ciclos de 12 semanas, porque isso te traz foco, urgência e clareza, fazendo você alcançar metas em um curto espaço de tempo. E após ler esse livro, que é muito legal, recomendo que você leia se você ainda não leu, eu quis aplicar esse modelo na minha vida, mas eu não achei nenhum aplicativo de atividades ou de metas que tivesse esse ciclo de 12 semanas configurado ali. Todas as ferramentas que eu achei, Asana, outras ferramentas de to-do, elas eram genéricas, né? Elas não tinham uma metodologia por trás ali específica e não serviam para o que eu queria fazer. Por isso que eu decidi criar um aplicativo para que eu pudesse criar e gerenciar as minhas metas, usando a metodologia de 12 semanas. Só tinha um problema, eu não sabia programar. Foi aí que, pesquisando na internet, eu descobri que existia uma plataforma chamada Bubble, que você podia criar programas sem saber programar. E eu fiz um curso de desenvolvimento em Bubble e em 3 meses eu criei a primeira versão do meu aplicativo de metas, que na época eu chamei de Vida FPC. O FPC é de foda pra caramba. E eu passei a usar todos os dias, né? Faz um ano que eu estou usando aplicativos desse tipo, para gerenciar, para definir minhas metas trimestrais e gerenciar as atividades, executar, dar baixa nas atividades todos os dias. E o tempo foi passando e novas ferramentas de desenvolvimento foram surgindo com o uso de inteligência artificial, como Bubble, Bolt, Cursor. E eu decidi que eu queria recriar esse aplicativo do zero, porque tinha algumas melhorias que eu queria fazer nele, mas não queria fazer no Bubble. Então eu quis refazer do zero usando algumas ferramentas de inteligência artificial. E o resultado foi que em 2 semanas eu criei o My Dream Life. O My Dream Life é uma versão melhorada ali do Vida FPC, ainda com a metodologia inspirada num ciclo de 12 semanas do livro 12 Week Year, só que com várias melhorias. E em especial, eu inseri como um recurso no sistema, no aplicativo, um coach de inteligência artificial que sabe quais são as minhas metas ou as metas do usuário e ele dá insights, a feedback, ajuda você a definir meta, a planejar suas metas e a resolver atividades ali, tendo como base toda a sua base de dados que você cadastra dentro da ferramenta. Eu vou explicar um pouco mais de detalhes um pouco mais para frente quando eu mostrar a ferramenta para vocês. Mas em 2 semanas eu criei essa ferramenta que ela tem algumas funcionalidades. Primeiro, ela te ajuda a fazer uma reflexão profunda sobre as 10 áreas da sua vida, te ajuda a criar metas e submetas, com submetas e tarefas. Ela organiza tudo isso em ciclos de 12 semanas, te ajuda a fazer um planejamento semanal e diário, tem um painel de metas com progresso visual e um coach com inteligência artificial que entende os seus objetivos e ajuda a alcançá-los. Essa aqui é uma fotinho aqui do coach, né? Eu vou mostrar ele no sistema, mas aqui do lado no canto direito, essa imagem aqui é o coach aqui trabalhando. É como se eu tivesse o ChatGPT dentro da minha ferramenta, sabendo quais são todas as minhas metas e me ajudando
a alcançá-las. E para fazer esse aplicativo, o My Dream Life, eu usei algumas ferramentas. Usei o ChatGPT, usei o Lovable, Cursor, Supabase, Stripe, Resend, GitHub e Vercel. E elas foram utilizadas, né, ao longo dessas 2 semanas nas 5 etapas que eu utilizo para desenvolvimento, para criação de MVPs e microsas. E essas etapas são planejamento, desenvolvimento do front-end, desenvolvimento do back-end, testes e correções e a publicação. Eu vou explicar cada uma dessas etapas falando sobre as ferramentas que eu utilizei em cada uma e quanto tempo eu levei em cada etapa. Tá? A primeira etapa é a etapa de planejamento. Essa etapa aqui é onde eu crio o briefing do aplicativo. Eu digo o que eu gostaria que ele tivesse e eu utilizo o ChatGPT. Aqui eu faço essa etapa basicamente no ChatGPT e eu utilizo o ChatGPT para refletir comigo aqui os recursos do aplicativo. E depois eu crio um PRD. PRD é um documento de planejamento que mostra os requisitos, ele define os requisitos do aplicativo. Tudo que o aplicativo tem que ter, tudo que ele não tem que ter. Para quem é o aplicativo? Qual vai ser a jornada do usuário? Quais as páginas que esse aplicativo vai ter? Qual a estrutura do banco de dados? Qual o plano de monetização? E muitas outras coisas. Então, esse documento é o alicerce do aplicativo, ele é fundamental. Ele muitas vezes é uma etapa negligenciada. Algumas pessoas não criam esse aplicativo, mas depois elas vão ter problema lá na frente de não conseguir desenvolver da forma correta. A inteligência artificial não vai conseguir desenvolver da forma correta porque ela não tem um plano. E o PRD é o plano que norteia o desenvolvimento do aplicativo. Essa etapa aqui de planejamento eu levei 73 minutos, um pouco mais de 1 hora aqui para fazer e usei o ChatGPT. Depois, a próxima etapa é a etapa do desenvolvimento do front-end, que é a parte visual do aplicativo. E aqui eu divido essa etapa em 2 partes. A primeira parte é a criação da landing page, a página de apresentação do aplicativo. Essa é a primeira página que eu faço, porque ela dá o tom visual do aplicativo. Ao criar a landing page, eu vou ter desenvolvido vários elementos visuais que eu vou usar no aplicativo inteiro. Então, eu começo criando a landing page, depois de ter validado, né, nessa etapa a landing page não tem a copy, o texto totalmente completo. Muitas vezes é um texto ilustrativo aqui, porque eu ainda não tenho certeza absoluta de todas as funcionalidades que o sistema vai ter. Eu tenho o que eu planejei, mas alguns ajustes acontecem ao longo do caminho. Então, a copy final da página eu faço só depois, mas eu começo fazendo uma versão inicial da landing page e na sequência eu crio as outras páginas do aplicativo. Essa etapa aqui eu fiz no Lovable e eu levei mais ou menos 240 minutos ali, 4 horas para construir. É um tempo um pouco maior do que eu costumo fazer, mas esse aplicativo em especial, ele tem várias páginas, né? Um primeiro ponto é que ele tem várias páginas diferentes, com muitos modais, são aqueles pop-ups ali, você aperta um botão, abre uma janela para preencher às vezes um formulário, então tem muitos modais dentro das páginas, isso levou um pouco mais de tempo do que eu costumo fazer, mas eu terminei essa etapa ali com 240 minutos mais ou menos, e terminada essa etapa, eu fui para a próxima etapa, que foi a criação do back-end. O back-end, ele envolve toda a lógica, os fluxos dos dados dentro do sistema, todos os recursos, o banco de dados, a parte de login, cadastro de usuários e a integração com todas as ferramentas que o seu sistema vai ter, né? No meu caso aqui, nessa etapa, eu criei o fluxo da autenticação no sistema, que é o cadastro e login do usuário, criei o banco de dados no Supabase, desenvolvi a lógica de criação das metas por ciclo e a distribuição das atividades por semanas e dias, fiz a integração com o Stripe para a criação de um plano pago, fiz a integração com o Resend para o envio de e-mails para o usuário, fiz a integração com a API da OpenAI para a criação do coach com inteligência artificial. Então, e nessa etapa eu fiz basicamente tudo isso usando o Lovable e também passei a usar o Cursor. Mais para frente eu vou falar também mas essa etapa de desenvolvimento eu usei
esses dois aplicativos, o Lovable e o Cursor. E eu também usei o GitHub. Na hora de passar o aplicativo do Lovable para o Cursor, eu hospedei os arquivos, o projeto inteiro, né, no GitHub, e depois eu importei no Cursor, além de ter feito também as integrações com todas as APIs aqui nessa etapa. E essa etapa também levou cerca de 4 horas, aqui 240 minutos, para fazer. Depois dessa etapa, eu fui para a próxima etapa, que é a etapa de testes e correções. Essa etapa ela é crucial para a ferramenta, né? E ela precisa ser sempre bem feita e normalmente é uma etapa mais morosa do trabalho, do projeto. É onde a gente testa todo o fluxo, desde o acesso à landing page, ao cadastro inicial do usuário, o upgrade dele de plano, se tiver plano pago, até a utilização do sistema como um usuário com dados reais. E nessa etapa aqui, entre todos esses testes, né, a jornada do usuário gratuito, o upgrade, a jornada do usuário pago, eu levei 10 horas de testes e correções, né? Você testa, vê um ajuste para fazer na tela, ajusta, vê um ajuste de importação, faltou um campo no banco de dados, ajusta. Então, de ponta a ponta aqui, essa fase de testes e correções levou cerca de 10 horas. E basicamente os ajustes eu fiz aqui todos no Cursor. E por último, uma etapa que é mais breve, foi a etapa de publicação, onde basicamente eu registrei o domínio mydreamlife.app no Namecheap, que é uma empresa de registros de domínios no exterior, e hospedei o aplicativo na ferramenta Vercel. O Vercel é uma plataforma de hospedagem de aplicativos e que tem um plano gratuito muito bom. Eu normalmente uso ela para todos os projetos que eu crio. E então, entre registrar o domínio e publicar aqui no Vercel, eu levei mais ou menos 15 minutos. Tá? Então, recapitulando o projeto completo aqui, eu levei 73 minutos para o planejamento, 240 minutos, 4 horas para o front-end, mais 4 horas para o back-end, 10 horas para teste de correção e 15 minutos para publicação. E no total, eu levei cerca de 20 horas para fazer esse aplicativo. Eu distribuí isso ao longo de 2 semanas, podia ter feito em uma semana só, mas eu tinha outros projetos em andamento aqui também, eu distribuí isso ao longo de 2 semanas. E aqui, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês um pouquinho das telas reais desse aplicativo. Deixa eu mudar de tela aqui. Então, essa é a landing page do MyDreamLife, onde eu tenho uma headline, subheadline, blocos apresentando os recursos, o coach de inteligência artificial, algumas telas, os planos, um bloco de perguntas frequentes, alguns calls to action espalhados aqui pela landing page. E aí a pessoa se cadastra e ela vem aqui para uma página de onboarding, onde eu explico um pouquinho, de uma forma breve, como que o sistema está configurado e que ela vai a seguir, né, dar um input inicial de dados, definindo algumas informações sobre as áreas da vida dela e definindo as metas e fazendo o planejamento das metas. E dentro do processo de onboarding aqui, então, aqui são as áreas da vida que ela vai trabalhar, que ela pode trabalhar, não é obrigatório trabalhar todas as áreas, mas o sistema tem essas 10 áreas aqui: dinheiro e finanças, carreira e missão, saúde, fitness, recreação, ambiente, comunidade, família e amigos, relacionamento, crescimento e espiritualidade. E para cada uma das áreas, a pessoa tem, o sistema tem essa tela aqui, onde você define qual que é a sua vida ideal nessa área, qual a sua vida atual, qual o seu momento atual, como está a sua vida nessa área hoje, e qual que é a sua vida ideal para essa área para os próximos 3 meses. Como seria o mundo ideal dessa área daqui 3 meses. E na sequência, você pode criar quais são as metas que vão te ajudar a alcançar essa vida ideal para aquela área. E você faz isso com todas as áreas, ou se não quiser, não faz com todas, mas faz com as principais. E na sequência, você seleciona quais são as metas que você quer trabalhar nos próximos 3 meses. Então você lista as metas de cada uma das áreas
faz de conta que você tem 10 áreas, listou 3 metas para cada uma, você tem 30 metas. Mas você escolhe quais são aquelas que você vai trabalhar ao longo das próximas 12 semanas. E normalmente a gente trabalha com, até acho que o livro fala, de 3 a 5 metas no máximo ali, para você alcançar ao longo de 3 meses. Então aqui nessa tela você seleciona as metas que você vai trabalhar nos próximos 3 meses, sendo que no plano gratuito você pode selecionar 2 metas, no plano pago você pode selecionar quantas metas você quiser. Na sequência, o usuário cadastra, para cada uma das metas, ele pode cadastrar submetas e quais as atividades, qual que é o plano de ação para alcançar cada uma das metas. Depois, ele distribui as metas, as atividades ao longo de 12 semanas. Então, simplesmente ele pega aqui para cada uma das metas, eu tenho uma meta aqui, fazer check-up, e eu pego a atividade dentro da meta e eu distribuo em qual semana que eu quero fazer cada uma das atividades. E depois eu tenho as 2 telas finais aqui, que é a de gestão semanal das atividades, onde eu pego aquelas atividades que eu distribuí para cada semana e eu posso olhar a minha semana de trabalho, né, com todas as atividades aqui, inclusive distribuir as atividades no dia da semana, então quais são para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu tenho uma tela que é de uso diário, onde eu vou ver quais são todas as atividades para o dia que eu tenho para fazer hoje. E eu posso dar baixa, posso editar a atividade, posso mudar ela para amanhã. Então, mas essa é basicamente a tela que eu abro todo dia para saber o que eu tenho para fazer com relação às minhas metas. E veja que tem um coach com inteligência artificial aqui permanente, onde eu posso conversar com ele como se eu estivesse conversando com o ChatGPT, mas dentro do próprio aplicativo, e ele sabendo o tempo todo qual que é essa base de dados das minhas metas e atividades. Então ele dá opiniões que levam como contexto todas essas minhas metas e atividades. Então, essa é uma visão geral aqui do aplicativo que eu fiz. E para a gente terminar, uma coisa que eu faço sempre nos meus aplicativos, eu registro algumas lições aprendidas, né? Então, duas coisas principais que já tinham acontecido em outros projetos, mas aqui de novo isso ficou bastante evidente, né? A primeira lição: no estágio atual de desenvolvimento com inteligência artificial, de ferramentas como o Lovable, existe um ponto do projeto que a ferramenta, infelizmente, ela começa a alucinar. O que é alucinar? Ela começa a não resolver as coisas que você pede para ela resolver. Ela começa a não fazer o que você pede para ela fazer. Às vezes ela começa a criar problemas. Então, você pede para ela fazer uma coisa e ela muda uma outra tela do aplicativo que você já tinha terminado. Porque tinha um recurso compartilhado entre as 2 telas, que a que você está mexendo agora é a que você mexeu no passado, um pouco antes. Então ela começa a alucinar e começa a dar problema no seu aplicativo ou não fazer o que você precisa que seja feito. E acabou que eu gastei, sei lá, pelo menos 1 hora com o Lovable alucinando e não fazendo o que eu queria. E aí depois de 1 hora ainda insistindo, eu decidi que eu ia mudar para o cursor. E o cursor tem uma outra forma de trabalhar, ele é uma ferramenta um pouco mais completa e mais complexa, mas que ao mudar para o cursor, eu resolvi em poucos minutos o que o Lovable ficou 1 hora batendo cabeça ali e não conseguia resolver. Então, o primeiro aprendizado quando o Lovable começar a alucinar, leva para o cursor, que lá você vai resolver de uma forma muito mais rápida algumas coisas, principalmente coisas mais complexas de back-end, que envolvem integração com várias APIs. O cursor é muito bom nisso. Segundo aprendizado, teste sempre com dados reais. Ao longo da fase de front-end e back-end, eu já faço testes em todas as fases. Eu tenho uma fase só de teste, mas eu faço teste no front-end, faço teste na parte do back-end. Mas alguns problemas e algumas melhorias não ficam evidentes enquanto você não está usando como um usuário real. E um usuário real não é por dado fictício, é por os seus dados. Então, e usar para valer, né? Então, na fase de testes, basicamente eu peguei e eu fiquei 1 a 2 horas só cadastrando as minhas metas para um trimestre, para 12 semanas.
eu cadastrei, eu listei como eu queria as minhas áreas da vida, a área ideal, como ela é, minha área financeira ideal, minha área espiritual ideal, como ela é hoje e como que eu queria que fosse daqui 3 meses. Cadastrei metas, cadastrei submetas, cadastrei atividades, distribuí por semanas e distribuí por dia de semana e comecei a usar todos os dias a ferramenta, dando baixa nas atividades. Ao fazer isso, eu percebi uma série de pequenos erros, uma série de melhorias que na etapa de desenvolvimento eu não percebi. Então, sempre utilizem dados reais e usem um bom tempo na fase de testes e correções, para que você prepare um sistema que seja adequado para o seu usuário utilizar. Então, esses foram 2 aprendizados que eu tive mais claros aqui nessa ferramenta. Já aconteceram em outros projetos, isso já aconteceu também, mas esses são 2 que aconteceram de novo nesse aqui, né? No My Dream Life. Tá? Então, esse foi o projeto My Dream Life, como é que eu desenvolvi ele, que ferramentas eu usei. E se você tem uma ideia de aplicativo ou MVP, mas ainda não tirou do papel, eu posso te ajudar de 2 formas. A primeira forma, eu posso criar um MVP para você, eu posso criar a primeira versão do seu aplicativo para você. Eu tenho uma agência de desenvolvimento, de criação de MVPs, a Make MVPs, eu posso criar o seu aplicativo para você. A segunda forma, eu posso te ajudar a você criar o aplicativo. Então, eu vou te orientar, eu tenho um programa de mentoria personalizada, onde eu vou te orientar como você pode fazer para você mesmo criar o seu aplicativo. Então eu vou mostrar tudo que funciona para mim, eu vou mostrar o caminho das pedras aí para você transformar o seu aplicativo em realidade, você mesmo fazendo, você aprendendo a fazer e eu fazendo com você, tá bom? Então essa é a segunda forma. Se você tiver interesse em qualquer uma dessas formas, seja eu fazer por você ou eu fazer com você, eu deixei um link abaixo, aqui na descrição desse vídeo, onde você pode clicar, você vai clicar aí no site da minha agência, da Make MVPs, e vai poder ali preencher um formulário para conversar comigo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!